Bom, eu queria começar agradecendo a PUC em geral, né, por tudo que ela tem sido para mim, por todo o meu trabalho lá, e ao CCE da PUC em particular, que é quem está organizando essa aula aberta. Né? Na verdade, é a segunda vez que eu estou dando, eu continuo ficando nervosa, sempre fico, não tem jeito. Por isso eu tenho que me policiar para não falar muito rápido, porque os meus alunos reclamam que eu falo rápido demais e às vezes eles não entendem. Quanto mais nervosa eu fico, mais rápido eu falo. Mas, enfim, o CCE programa tanto essas pílulas da rádio, que são uma delícia, que são umas pílulazinhas de 1 minuto, falando sobre os temas, né, das aulas ou dos cursos, e temas em geral, e como também essas aulas que dão a oportunidade do professor explicar melhor como é que vai ser o curso, porque assim, mesmo você lendo a ementa e tal, às vezes você não consegue apreender tudo aquilo que vai ser feito durante o curso. Então, se você não sabe direito o que é um figurino de época, tem uma dúvida aqui e ali, essa aulinha aberta que a gente faz ajuda muito nisso. E, para isso, eu devo agradecer muito ao CCE, hoje aqui representado pela nossa querida Amanda Pereira e pelo Rodrigo. Tá? Falando um pouco sobre mim, eu comecei no cinema há muitos anos atrás. Eu comecei em 1983, provavelmente muitos aí não eram nascidos. E eu comecei como desenhista de storyboard. Eu sempre tinha uma ligação muito forte com desenho e acho que eu já nasci desenhando, sempre gostei muito de desenhar. E aí eu fui fazer faculdade de comunicação visual, que hoje a gente chama de design, né? Comunicação visual e desenho industrial. Quando eu comecei a trabalhar como desenhista de storyboard, porque pelos meus pais trabalhassem, né, com cinema na parte teórica, né? Não no set, na parte teórica, meu pai era crítico de cinema e minha mãe ainda tem uma ONG que trabalha com cinema e educação. Então, a gente sempre tinha projetor em casa, via muito filme. O meu pai trabalhava na Cinemateca do... como eu estava falando, eu comecei no cinema meio assim, por acaso, né? Nem era a minha praia, mas em 84 eu já fui para o set, já fazia assistência de arte e figurino, fui ficar 4 meses na Amazônia. De lá para cá eu nunca parei mais, né? E aí eu sempre além disso, eu sempre dei oficinas, cursos pelo Brasil afora, cursos para jovens, para professores também de capacitação, dava cursos no Estação, em outros lugares. E aí, em 2010, eu tive a alegria de ser convidada para a PUC para inaugurar a turma de direção de arte, que não tinha, na época, na escola de cinema, dentro da comunicação. Né? E aí, ano passado, se eu não me engano, no início do ano passado, o CCE me convidou para dar esses cursos que eu dou hoje em dia no CCE e que eu amo fazer. É super legal. O de figurino de época, a gente já está no 4º esse ano, porque como eles são... a gente passou para esse mundo sem ser presencial, né? E aí permite que gente de tudo quanto é canto assista, né? Gente que não teria oportunidade. Eu fico muito feliz com isso. E eu descobri que eu amo dar aula. Eu achei que eu ia ficar velhinha num set de filmagem, que ia ser o que eu ia fazer para sempre, mas essa coisa de dar aula me pegou e eu adoro essa troca. Eu gosto muito eu aprendo muito com os alunos, muito, muito, muito. Então, eu acho muito bacana, é uma coisa que eu adoro fazer. E essa questão do figurino, começando a falar assim, sobre o figurino em si, né, independente dele ser de época ou não, o figurino tem uma parte muito, muito importante, que ele é a pele da personagem. Né? O ator ele precisa do figurino para compor a personagem dele. O que ele vai vestir, ele vai na hora que ele troca, isso é impressionante. Alguns atores, principalmente, eles chegam no ateliê com o figurino ainda em prova, tipo, a Glória Pires é uma delas. Eu fiquei impressionada, a primeira vez que eu vi, ela entrou no ateliê de jeans, não sei que camiseta, tirou, quando ela enfiou a roupa ainda em prova, com alfinete, não sei o quê, o personagem incorporou total. Eu falei, caramba, olha a Pierina aí. Então, e essa troca é muito bacana.
né? A troca entre o figurinista e o ator é muito importante, porque, às vezes, primeiro, o mais importante de tudo é você ler o roteiro muito bem lido, né? Fazer uma boa decupagem, aprender e entender como é que é a curva de cada personagem, entender o que cada personagem, como é que cada personagem muda dentro, desde o início da história até o final, o que acontece de mudança, se não acontece mudança nenhuma, se é um personagem estável do começo ao fim, que não muda nada, ou se é um personagem que tem mudanças radicais, para cima ou para baixo. Tudo isso vai estar mais ou menos no roteiro. Mas você precisa também dessa troca com o diretor, né? Às vezes até o roteirista dá uns pitacos. Olha só, a gente pensou nesse personagem mais assim, assado. Muitas vezes ele participa das reuniões de criação. Dependendo da escolha do diretor, pode ser que aconteça. E o ator, porque o ator ele entra com detalhes que às vezes não estão no roteiro e que ele quer colocar, né? Eu me lembro uma vez que o Flávio Sabac pediu para colocar um olho de vidro no personagem dele. Aí tem um personagem que fala que quer ser manco, quer usar uma bengala. A Patrícia Pilar, por exemplo, ela faz uma coisa super legal, que quando ela começa um personagem, desde que ela começa a ler o roteiro, ela pega uma caixinha e ela vai guardando coisas. Ela vai colocando recortes, pedaços de coisas, enfim, até flor seca, tudo que ela acha que tem a ver com o personagem, ela vai colocando ali dentro. Aí ela já chega para você com aquela caixinha. Então, para o figurinista, isso é uma delícia, porque você já tem essa interlocução, você já tem esse lugar onde está morando o personagem dentro do ator, né? E isso é super importante. E você conhecer também certas exigências, porque você tem atores também que têm certas exigências, algumas pertinentes, outras não. Por exemplo, tem ator que acha que as pernas são compridas demais, então tem que fazer um figurino que vá encurtar as pernas dele. Ou tem atrizes que acham que a cintura é muito alta, né? Então tem que usar a cintura mais baixa para poder valorizar o corpo. Enfim, algumas coisas que todo mundo tem certas idiosincrasias, né? Tem gente que cisma com o nariz, tem gente que cisma com o peito, tem gente que cisma com o pé, né? E como você está vestindo um figurino para aparecer para muita gente, essa preocupação existe, seja ela para embelezar, seja ela para enfeiar, né? Tem muitos ou para envelhecer, por exemplo, né? Tem muitos personagens, tem muitos atores que adoram e que fazem muito bem esses personagens sinistros ou que pedem envelhecimento, pedem mais de umidade. Eu acabei de assistir essa série Desalma, né, que é da Globoplay, que se passa no intervalo de 30 anos. Então, ela tem os acontecimentos em 1988 e depois em 2018. São 30 anos de intervalo. Então, tem muitos personagens que é o mesmo ator. A maioria dos personagens são atores diferentes, mas alguns personagens é o mesmo ator que envelhece. É o caso da Cássia Kiss, por exemplo. Então, que é um personagem fortíssimo. Ela faz uma bruxa, uma coisa assim. Então, ela começa envelhecida, mas um pouco mais nova, ainda com cabelo preto, e no final, 30 anos depois, ela já está bem mais envelhecida, com cabelo enorme, branco, assim, cabelo lindo. Então, tem atores que facilitam esse trabalho, que gostam de fazer esse tipo de coisa, né? A gente tem que ficar muito atento a isso, porque a gente está ali a serviço deles, na verdade, né? Quem tem que aparecer na tela são eles e não nós. Então, não adianta a gente querer fazer um vestido lindo para uma situação que não cabe um vestido lindo, porque, né, tem que ter muita noção disso. Então, eu acho que é muito importante para o figurinista ele ter todo esse cuidado em estudar o personagem, a psicologia dele, a índole dele, né? Tem alguns personagens que, principalmente, a diferença grande disso é nas obras fechadas e nas obras abertas, né? Eu, basicamente, não trabalho com... Eu trabalho muito pouco com televisão, só com série. E não faço novela, nunca fiz, pelo menos. Então, a novela é obra aberta, então é mais difícil, porque, às vezes, no meio da trajetória, o personagem muda, coisa que não está na leitura original. No cinema, como nas séries, você tem uma obra fechada, então você sabe qual vai ser a curva do personagem.
a menos que haja uma mudança muito radical, uma decisão do diretor no meio do filme, que é dificílimo de acontecer, você sabe exatamente, por exemplo, tem um personagem que começa bonzinho e termina malzinho, você sabe, entendeu? O espectador não vai saber, mas você sabe. Então, você tem como trabalhar essas nuances nas cores que ele usa, né? na maneira dele se comportar, né? Essa coisa também de você pensar que o figurino conta um pouco da história do personagem. Então, tem coisas que não são ditas, que, por exemplo, não estão no roteiro e não são faladas nos diálogos, que às vezes o figurino precisa contar. Por exemplo, uma pessoa que tem um problema com a cor vermelha. Não está escrito no roteiro, ou pode até estar escrito no roteiro, mas não tem nada dizendo isso. Ela não fala, eu tenho problema com o vermelho. Então, em algum momento daquele desenvolvimento ali, vai se entender ao longo do filme que aquela pessoa, seja uma mulher ou um homem, não usa vermelho, não usa peça nenhuma vermelha, né? Isso pode ser decidido pelo diretor de arte, né? Ou pode ser uma proposta do próprio roteiro, tem esses viés. Às vezes, por exemplo, a gente tem um filme como A Vila, né? Não sei se vocês conhecem esse filme, A Vila, do Night Shyamalan, é um filme que eu uso muito tanto para dar aula de direção de arte como de figurino. O figurino é da Anne Roth, um figurino lindo. E esse filme, eles pegaram e construíram uma cidade, uma vila mesmo, num vale, né, perto de uma floresta. Eles construíram tudo do zero. As casas foram construídas por fora e por dentro também, coisas que às vezes não acontecem, né? A gente faz uma parte de fora e o resto, a parte de dentro, faz em estúdio. Nesse caso, não. E aí, o que eles fizeram? Eles levaram todos os atores para lá muito antes das filmagens, para eles aprenderem a viver naquele lugar. Eles foram com a roupa do corpo. Então, aí eles foram aprender a conviver com aquelas roupas, aprender a costurar, aprender a, sei lá, fazer queijo, acender fogo, uma série de coisas. Então, tem uns depoimentos interessantes da Anne Roth, da figurinista, que ela falou, olha, final do século XIX, as mulheres usavam roupas arrastando no chão, em geral. Mas eles moravam numa comunidade rural, né? O que eu vou fazer? Eu vou subir um pouquinho a saia e botar as mulheres com bota, com uma coisa mais... porque elas vão mexer com porco, vão entrar na lama, vão entrar no mato, que tem bicho, então tem muito mais lógica. E aí tem um depoimento legal da Sigourney Weaver falando sobre as roupas, né? Que ela tingia, estampava as roupas com flores, né? Com a própria tinta das flores, uma coisa assim. Então, é a coisa de você entrar no clima do diretor, né? No clima no caso, esse é um filme que é um filme de suspense, né? O Night Shyamalan, esse diretor, ele é um diretor que tem essa característica, né? O cara que fez O Sexto Sentido, mas nesse filme especificamente tem um trabalho de figurino e de cenário muito cuidadoso e que foi feito junto com os atores. Isso faz a coisa toda ficar mais bacana, né? Melhorar assim, em conteúdo, né? E a gente tem que lembrar também uma outra coisa, que é o figurinista, tanto o figurino, ele faz parte... Eu gosto de... Não só eu já falei isso uma vez, depois eu fui descobrir que vários diretores de arte falam a mesma coisa, né? A gente tem uma coisa que a gente chama de tripé de criação do filme, que é a direção de fotografia e a direção de arte. São 3 setores de diretores, né, cabeças de área, que são responsáveis por todo o setor do filme, tá? Aí, dentro de cada um desses, vai ter as subdivisões, né? Dentro da direção de arte, a gente vai ter a cenografia, a gente vai ter a produção de arte, e a gente vai ter o figurino, vai ter a maquiagem. Tudo isso está ali, dentro daquele setor. Então, a harmonia desse setor depende muito de todo mundo trabalhar junto. Claro que, como o figurinista ele trabalha direto com o ator, muitas vezes ele precisa ter uma interlocução direta com o diretor.
Mas eu, pelo menos, eu gosto, quando eu estou trabalhando, de estar sempre... Quando eu ainda trabalho como figurinista, hoje em dia eu trabalho mais na direção de arte, mas ainda faço figurino, principalmente se for de época, que é o que eu adoro, né? Mas eu gosto muito de ter essa ponte, né? Porque se você não conversar com o diretor de arte, por exemplo, ou com o cenógrafo, corre o risco de você chegar no set com um vestido verde e o sofá ser verde. Então, a mulher vai sumir, vai ficar só a cara dela e as mãos, não vai aparecer nada. Entendeu? A menos que isso seja uma proposta real do filme, que seja para ser assim mesmo, vai dar problema. Então, essa conversa com o resto da equipe, né? Lembrar que o cinema é feito por equipe. Então, independente de ser uma equipona enorme, que pode ter 300 pessoas, dentro do setor de arte, é legal que a gente tenha uma harmonia muito boa. Então, por exemplo, os conceitos, né? Qualquer projeto precisa de conceito. Então, se você vai fazer um figurino, você precisa ter um conceito para fazer aquilo. Você não pode inventar do nada, tem que ter alguma linha conceitual. E essa linha conceitual precisa estar de acordo com a linha do filme, a linha do diretor de arte, a linha do fotógrafo. Por isso que, antes de começar o filme, essas reuniões, né, do setor de criação são tão importantes. Tem um filme que eu gosto muito, do Sérgio Rezende, com quem eu fiz 2 outros filmes, mas esse não fui eu que fiz, não. Que é um filme para quem gosta de figurino super importante, que é o Zuzu Ângelo. Eu tenho um making-off deles, do Sérgio, falando como ele gosta de fazer isso, né? Ele se senta numa mesa e conversa com o diretor de arte e com a figurinista, e ali eles desenvolvem aquilo tudo, a questão da cor, como é que vai usar aí a trajetória da personagem da Patrícia Pilar, né? Que é a Zuzu Ângela, tem uma fase vermelha, tem uma fase verde, como é que é antes e depois da morte do filho. Então, tudo isso é trabalhado com antecedência, tudo isso é necessário para que a gente tenha uma consistência no trabalho mesmo, né? Na hora que ele vai para a tela, a gente sinta essa consistência, sinta que é uma coisa de unidade. E, para isso, como eu estava falando, tem uma coisa que ajuda muito, tanto ao figurino como à arte, etc. e tal, que são as referências de imagem em geral, né? A gente não tem... A arte, ela não é verbal, ela não conta assim, a menos que seja uma narração para deficiente visual, né? Aliás, outro dia eu vi um filme de um aluno que fez super interessante, mas não é o caso. A gente não fala nada, a gente não fala aquele vestido foi usado há 10 anos atrás pela mãe dela, então ela agora está usando o vestido porque quer fazer uma homenagem, barará, barará, ou o vestido de noiva era da avó. Essas coisas não estão escritas, a gente trabalha com imagem. Então, para dar, como é que se fala isso? Solidez a isso, é muito importante as referências. Então, eu sempre falo que é muito importante conhecer a história da arte, conhecer a história da moda, né? Conhecer a história do mundo em geral, porque tudo isso, conhecer artistas plásticos vários, pesquisar muito. Hoje em dia a gente tem a facilidade da internet, a gente não precisa mais ir para a biblioteca. Eu, a vida inteira, fui rata de biblioteca. Até hoje, eu adoro a biblioteca da Unirio, que é a universidade aqui no Rio de Janeiro, que fica na Urca, que tem uma biblioteca, como é uma universidade que tem uma escola de teatro muito boa, eles têm uma biblioteca de figurino maravilhosa. Então, eu já fiz vários trabalhos lá, na época que a internet ainda era muito incipiente, e até hoje eu gosto de ir, porque tem livros incríveis de figurino, você aprende muito. Mas hoje em dia a gente não precisa nem de tudo isso, né? A gente pode ir para dentro de uma biblioteca na frente do computador. A gente pode fazer toda essa pesquisa, né? Você quer saber quem foi o principal estilista que tirou quebrou o espartilho no início do século XX, você vai lá na internet e vai achar o nome dele. Enfim, então eu defendo muito isso, né? Essa questão de você ter referência histórica, referência artística em geral, né? Isso aí que compõe a matéria-prima do figurino e da arte em geral do filme, né? E aí, quando a gente fala de figurino de época, isso aí aumenta um pouco, porque o figurino de época, você tem que ter não só o estudo do que estava acontecendo ali naquela época, né?
historicamente falando, como um estudo eu digo, histórica e politicamente falando, né, naquele lugar. Por exemplo, um exemplo que eu gosto de dar, que é de um filme que eu fiz, que é o Quatrilho, ou o Capa Preta, por exemplo, O Homem do Capa Preta, que é um filme do Sérgio Rezende, o mesmo diretor do Zuzu Ângelo. O primeiro filme de época que eu fiz na minha vida foi com ele. E foi um grande aprendizado. Eu era bem nova, e o filme é sobre para quem é mais jovem e não conhece, o Homem da Capa Preta era um político, um deputado que andava, que era de Caxias, e que era extremamente controverso, porque ele andava com uma metralhadora, ele andava com tinha nome, chamava Lurdinha. Então, e ele viveu nos anos 60. Então, esse filme, para mim, foi um aprendizado incrível, assim, não só de conversar muito com meu pai, que viveu a época e tal, como a gente filmou na própria fortaleza dele lá em Caxias do Sul, né? Desculpa, em Caxias do Rio, em Duque de Caxias. Ele tem uma fortaleza lá gigantesca que era exatamente porque ele era perseguido. E aí eu, conhecendo a locação e tal, eu descobri as revistas de moda da época, porque ele tinha a esposa e as filhas. E elas, naquela época, se tinha modista, né? Se tinha costureira, você fazia, a maior parte das pessoas costurava, mandava fazer as roupas, ou fazia as próprias, né? Então, aí eu encontrei várias revistas de moda com mudanças nas roupas feitas com caneta, em cima do modelo que estava lá. Algumas revistas importadas, outras revistas, o Cruzeiro, revistas brasileiras mesmo, mas sempre com umas modificações, ela botava umas mangas diferentes, umas coisas assim. E aquilo ali foi maior barato para mim, porque eu peguei e pude reproduzir algumas coisas, claro, que algumas modificações que a gente faz para ficar mais bonito, ou não, né? Mas eu encontrei essa coisa original lá, né? E isso é o que me agrada muito, essa coisa da pesquisa, né? No trabalho do Quatrilho foi a mesma coisa. Você ter que descobrir determinadas coisas que às vezes você não sabe como é que você vai descobrir. Por exemplo, como é que você vai descobrir? Você tem pesquisa de foto, você tem pesquisa de museu, você tem tudo isso. Mas tem certas coisas, por exemplo, como é que você vai saber como é que era uma roupa de baixo em 1910? Ninguém tira foto de roupa de baixo. Não é igual hoje em dia, que a gente tem comercial de lingerie em outdoor. Em 1910, ninguém podia mostrar a roupa de baixo, nem podia mostrar o tornozelo, né? Fora que eles vieram da região do Vêneto, então eles tinham um hábito de uma roupa muito, muito de inverno. Então as mulheres usavam várias anáguas, né? E por baixo disso ainda cirolo. Então eu tive que fazer toda uma pesquisa de campo. Eu tinha que ir nas casas dos colonos, bater papo com eles, conversar, comer o doce. E aí a segunda vez, né? Porque os colonos vivem, a colônia italiana é super fechada, assim, nem com a colônia alemã eles não se bicam. Então eles até hoje são muito fechados, eles falam um dialeto, né? O Vêneto, as minhas costureiras, todas entre elas falavam Vêneto. Gente, que absurdo! Eu às vezes chegava no ateliê, porque a gente teve a prefeitura emprestou para a gente o lugar, que é uma mini Caxias do Sul, onde é feita a festa da uva, que tem várias casinhas, exatamente para fazer a Caxias do Sul do início do século passado. Então, o figurino, como era muito grande, tinha várias casinhas. Tinha uma casinha do tingimento, tinha uma casinha de guardar acervos, tinha uma casinha que era a casa de prova de roupa dos atores e tinha a casa maior, que era a sala de costura. E aí era onde a gente trabalhava a maior parte do tempo. Então, eu, às vezes, chegava, elas já estavam trabalhando, eu ficava sentada no degrau do lado de fora, sem elas verem, só para ficar ouvindo elas falando em Vêneto, entendeu? Porque eu não entendia nada, né? Mas eu achava bom barato ficar ouvindo, né? Aí depois eu chegava e falava, peguei vocês falando em outra língua aí, só para eu não entender, não sei o quê. Mas foi uma experiência linda, exatamente por isso, porque eu fui do Rio só com a Maria Dias, que fazia minha assistência,
e hoje em dia é uma grande figurinista, inclusive. A Maria foi a única pessoa que foi do Rio de equipe de figurino. A gente pegou todo mundo lá. Assim. Foi muito legal, porque eram pessoas que estavam fazendo um pouco da história delas. Então, elas estavam envolvidas não só no trabalho, porque precisavam de trabalho em si, mas estavam muito felizes de estar contando um pouco da história das famílias, né? das gerações anteriores e tal. Então, e eu ouvia muita história delas também, a gente aprendia muita coisa, foi muito legal. A Maria fez um trabalho bem bacana. A Maria ajudou muitíssimo, até porque ela tinha acabado de voltar de um curso de indumentária, né, na Itália, então ela tinha vários livros bacanas e tal, porque a gente vê coisa de modelagem e tal, então ela ajudou muitíssimo. Ela acho que até hoje ela tem uma grife de moda infantil, ela gostava de fazer roupa de criança. Então eu falava, Maria, faz o que você gosta, vai lá e faz todas as roupas de criança. Depois eu vou até mostrar umas fotos aqui, que são as crianças. Tinha muita criança, né, no set, de personagem infantil, os filhos, aquele monte de filho, né? Os colonos tinham que ter muito filho, porque eram os filhos que trabalhavam, ninguém tinha empregado. Né? Então, quanto mais filho, melhor. Essas coisas todas a gente ia descobrindo no decorrer das pesquisas e tal. Bom, mas falando um pouco mais sobre isso, a pesquisa, para mim, ela é muito importante, eu gosto, mas não é obrigatória, tá, gente? Uma pessoa que vai fazer figurino de época, ou mesmo figurino atual, por exemplo, eu fiz um filme em São Paulo, com o Sérgio Bianchi, chamado Inquilinos, que, aliás, é um filme bem interessante, é um filme contemporâneo. E ele se passa lá na Brasilândia, no meio da favela. E a gente está acostumado a filmar aqui no Rio. A favela no Rio é muito diferente de São Paulo, bem diferente, assim. Então, eu precisei fazer um certo trabalho de campo lá para conhecer como é que era, aquela coisa toda. Então, e aí você ficar lá um pouco, né? Tinha isso, a produção alugou uma casa para ser a casa de envelhecimento, uma outra casa para ser o acervo, uma outra casa para ser a casa de costura. E aí, a casa de costura, por exemplo, a dona da casa, que era uma moça até que estudava direito, não sei o quê, ela estava, volta e meia ela estava lá, então eu sentava, a gente conversava, batia papo, e você vai conhecendo os moradores, vendo como é que é, vivência diferente, né, assim, até plasticamente é um pouco diferente, as casas aqui no Rio, por exemplo, você vê alguns lugares da Rocinha, ou mesmo várias outras favelas, as casas são muito mais enfeitadas, né, carioca gosta de colorir, gosta de pintar. Não estou falando daquela pintura que foi inventada, não. As próprias pessoas pintam, fazem as cortininhas de tecido, de florzinha, tem muita rendinha, muito crochê, não sei o que, tarará. São Paulo não tem nada disso, pelo menos na Brasilândia eu não vi. Era tudo muito tosco, às vezes não tinha nem pintura, nem reboco, era no tijolo, entendeu? Ou nas placas de cimento. Mas você entrava nas casas, as casas por dentro eram super bem equipadas, com todos os eletrodomésticos, televisão, vídeo, blá, 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 tudo. Então, quer dizer, são maneiras de lidar com as coisas diferentes. Bom, e falando no filme de época, né, essa coisa que seria o tema daqui, mas não tem como a gente vai falar do figurino em geral. O figurino de época ele tem uma responsabilidade a mais, porque ele vai transportar você, o figurino junto com a direção, né, de arte. Ele vai transportar você para uma outra época. Então, ele vai te mostrar um outro espaço histórico, um outro tempo histórico, né? Seja ele qual for. Às vezes a gente pensa que filme de época é só filme do século XIX para trás. Não. Azul do Ângelo é um filme de época, se passou nos anos 60 e 70. O Homem da Capa Preta é um filme de época. No meu entender, não no de todo mundo, tá? No meu entender, um filme futurista, um filme de futuro distópico, ou um filme de futuro qualquer, ele é um filme de época, porque você está inventando uma época. E, para isso, por exemplo, 2046, o filme do Von Kar-wai, né? do diretor coreano, você tem que conhecer o que passou dali para trás. Entendeu? Tudo que está... Por exemplo, você faz um filme em 2040, tudo que aconteceu antes, eu faço hoje, em 2020, um filme de 2040. Entre 2020 e 2040, você não sabe o que vai acontecer.
Você pode só imaginar e fazer uma previsão de acordo com possibilidades, né? A gente tem indícios de coisas que provavelmente vão... Que legal, roupa de época para bonecas, Silvia, bacana. Gente, sobre essa história dos livros serem caros, vocês fiquem atentos. Viu? Há pouco tempo mesmo, eu postei uma colega que estava se desfazendo de vários livros de moda e figurino, livros fantásticos, inclusive alguns, um até que eu tenho que é esgotado, que é um livro bem legal. Então, fica esperto, às vezes dá uma entrada, por exemplo, o livro que eu recomendo muito da Vera Hamburger, Arte em Cena, que é um livro que, quando eu comprei, custou mais de R$300. Tem gente que está comprando por 100 no Mercado Livre. Então, sempre que tiver, eu sempre que tenho, eu boto no Face, entendeu? Sempre que tem alguma promoçãozinha bacana, eu boto no Face. Mas aí, então, gente, já com medo aqui que de novo cai a luz, eu vou... e a biblioteca da PUC tem, viu? A biblioteca da PUC tem umas coisas bem legais também. E eu recomendo também a biblioteca da Unirio. Tem muita coisa na área de teatro, tem muita coisa bacana. Mas, enfim, eu pedi pro... Você chegou a mostrar as imagens? Mostrei. Passei tudo devagarzinho para eles verem. Tá, deixa eu botar... Bota de novo para eu poder comentar, ou eu boto aqui? Você já está com elas na agulha, né? Já, pode deixar. Então, beleza. Gente, essas imagens que ele botou são todas do figurino do Quatrilho, tá? Algumas delas... Eu quando fui chamada para fazer o filme, pelo Fábio, eu comecei a desenhar ainda no Rio. Eu li o roteiro e já comecei a desenhar. Essa roupa, por exemplo, eu desenhei ainda no Rio, antes de ir, levando em conta que eu fui uma das primeiras pessoas a ir e uma das últimas a ir embora, por causa da pesquisa de campo, e porque depois você tem que devolver algumas coisas, desmontar maquinário, enfim. Então, eu fiz a primeira... Aqui tem, ó, se vocês virem, tem um outro desenho a lápis que está aqui, que já é uma outra roupinha dela que eu fiz aqui, inspirada nessa primeira, tá? E aí, esses tecidos que estão aqui, esses sim, eu só colei quando eu cheguei lá. Tipo, porque aí você vai ver o que tem disponível no mercado. No caso do Quatrilho, a gente teve um negócio que foi super bacana, que na época a gente estava na retomada do cinema brasileiro, né? Que, aliás, é o tema da minha dissertação de mestrado. Então, a gente não estava filmando praticamente nada. O Collor acabou com o cinema. Em 91, foi todo mundo ou saiu do Brasil, ou foi fazer publicidade, ou foi comer pão com ovo, porque não tinha trabalho. E aí teve o Carlota Joaquina, que começou em 92, mas só foi conseguir ser lançado muito depois, porque foi um filme de muito pouca verba. E aí, em 84, a gente foi fazer o Quatrilho, e eles conseguiram isso. Assim, você coloca as ações do filme na Comissão de Valores Imobiliários, e aí as pessoas ou as firmas compram cotas do filme. Ou seja, elas vão ter lucros quando o filme for para a bilheteria. E assim, o figurino foi todo feito assim, praticamente nada eu gastei de figurino. Aí tinha cada loja de tecido ou de aviamentos, dependendo do tamanho da loja, ela oferecia um X em valor que eu convertia em tecido. Então, dá um trabalho muito maior, porque você tem que ir de loja em loja, vendo onde é que tem cada tecido, fazendo tipo uma planilha para ver o que você pode pegar em qualquer lugar, em cada lugar, né? E aí, com exceção de algumas roupas mais, algumas rendas, as roupas de casamento das duas, que tem até foto aí. Ela falou da Carla Camurati aqui, é um trabalho incrível. Inclusive, esses três trabalhos são os estudos de caso da minha dissertação. O meu trabalho, que é o Quatrilho, o trabalho da Emília Duncan, que é no filme da Carla Camurati, no Carlota Joaquina, e o trabalho que eu entrevistei também, e o trabalho e o Tadeu Burgos, né, que trabalhou muito com ela, eles fizeram a direção de arte e figurino juntos, o figurino é incrível, e o trabalho da Beth Filipek no
no Canudos, Guerra de Canudos, que também é do Sérgio Rezende, do mesmo cara que fez, também entrevistei a Beth, tem muito material dela. Tem na internet, tá, gente? Se alguém quiser dar uma olhada, botando meu nome lá, chama Vestindo Cinema, Construindo Ilusão. O nome da minha dissertação. A Beth, inclusive, essa série que eu falei para vocês da Globoplay, que é uma série de terror, que chama Desalma, o figurino é dela. A Beth é a grande papa do figurino, de papisa, né? Do figurino de época, é a Beth. Ela é muito fera mesmo, muito boa. Mas, enfim, aí esse desenho eu fiz antes, aí fui adequando. Você que passa para frente, Rodrigo? Isso. Aqui a gente já tem os estudos de desenho técnico, tá vendo? Por exemplo, a Patrícia Pilar, que era a Tereza, que é aquela que estava lá na frente, ela era super glamourosa, então as saias dela eram com 9 gomos, para poder ficar a cintura mais fina, fazer uma coisa mais sofisticada, que não era muito a coisa da época. Na época, as mulheres usavam uma saia tipo saco, inclusive de amarrar, porque como elas ficavam grávidas o tempo todo, elas tinham uma grande bata, e aí, quando estavam sem barriga, a bata ia para dentro da saia. Quando estavam com barriga, a bata ia para fora da saia. Era um figurino mais tosco. Mas por uma exigência do roteiro e da própria personagem, da Patrícia, o figurino dela era bem mais sofisticado, dá para ver por aqui. E aqui já é uma prova de roupa, ainda sem os vieses, ainda sem algumas coisas, mas já a prova de roupa, ela tá escura essa foto, porque acho que deve ter sido eu que tirei com câmera na época. Pode passar para a próxima. Tá, a Pierina, é o personagem da Glória Pires. Aqui é o desenho, e aqui já é a roupa pronta, ela também na porta do ateliê. Tá vendo? Aqui ela tá grávida. As mulheres usavam muito avental, né? Nas festas tinham os aventais de festa, no dia a dia tinham os aventais mais velhinhos, entendeu? Mas era muito comum, inclusive, os aventais com florzinha e tal, para elas usarem durante as festas. Pode passar para a próxima. Aqui a roupa tradicional da nona, né? Elas usavam esse tipo um lenço que era cruzado no peito, né? Assim, um chale, na verdade, né? Cruzado no peito, sempre gola alta e tal. E a bata, que no caso já as mulheres mais velhas, com o cabelo preso com lenço, e aqui esse chale, guarda-chuva preto na mão, era muito tradicional. E aí, essas que tinham mais dinheiro, você está vendo que aqui tem colar de medalhão, tem brinco de ouro, já era uma personagem, uma nona mais tradicional e com mais grana. Aí eu acho que vão entrar. Passa de novo. Aqui são algumas pesquisas de fotos de época. Essas aqui são final do século XIX, início do século XX, são as roupas de trabalho. Tá vendo? Como eu falei, as saias são bem largonas, assim. Essas todas estão com a blusa para dentro. Duas estão com o tal chale cruzado, todas elas com lenço na cabeça, o chale cruzado no peito, tá vendo? E essa aqui está usando um coletinho, que era uma coisa que às vezes elas usavam também, né? E tinha muito isso, essas estampas mais simples, né? Listra, quadriculado, bolinha. No caso do personagem da Patrícia Pilar, que era mais sofisticada, eu coloquei mais florzinha, umas coisas mais românticas, né? Porque é uma história, não sei se vocês assistiram o filme, é uma história de amor. Pode passar. Mais uma vez as roupas de trabalho. Você vê que essa aqui... O que acontecia? Eles faziam uma roupa para domingo e quando aquela roupa de domingo ficava velha, ela virava roupa de trabalho. Então, normalmente era uma roupa... As roupas de domingo eram feitas já com tecido pesado para durarem bastante. E aí, quando elas viravam roupa de trabalho, elas às vezes tinham ainda características de sofisticação. Por exemplo, as tomas aqui são essas... Tá vendo esses detalhezinhos aqui na barra da saia dela? Esses enfeites. Então, elas usavam essas barras de saia com várias bainhas diferentes, tinham várias de colete, mas isso aí ainda é final do século XIX, ou 1900, até 1910, mais ou menos. A primeira remessa, né? A primeira galera de italianos que chegaram. Pode passar. Aí aqui a gente já tem duas cenas do filme mesmo, né? A história do filme é uma história de troca de casais, né? Aqui está a Patrícia Pilar com o marido da Glória Pires, na verdade é uma história de traição.
ela usa o tal coletinho que eu falei, né? E aqui as duas de avental, o avental da Pierina, que a Glória Pires é desses que tem o peitilho, né? Tinha muito esses detalhes, não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, que era uma fitinha marrom, o tecido meio bruto, sempre muito envelhecimento, eu fiz muito envelhecimento, porque as pessoas não tinham, usavam a mesma roupa milhões de vezes, né? Então, pode passar para a próxima. Só para a gente finalizar. É aqui uma cena da roupa das crianças, está vendo? Essa aqui é uma típica nona, com um chale, guarda-chuva e tal. Isso aqui é um avental que está na frente da saia. Elas usavam essas cestas feitas de palha de milho. Isso eles fazem até hoje. Eles usam palha de milho para tudo, para chapéu, para bolsa, para cesta, para um monte de coisa. E aí muita criança em cena. Isso aqui é a cena da fuga dela. Tá? Essa parte ainda tem pouco figurante. Essa cena era uma cena com muito figurante. Acho que tinha uns 150 figurantes, mais ou menos. Que é a fuga da Patrícia com o Máximo. Né? Da Patrícia com... Da Tereza com o Máximo. Então, vamos botar a próxima, que eu acho que é a última. Aí são as crianças também, figurino da Maria. Ela adorava fazer as figuras das crianças. Mas a gente tem algumas roupas aqui no fundo também. Isso a gente fez numa cidade chamada Antônio Prado, para fazer a Caxias de 1910, né, que ainda tinha chão de terra e tal. Antônio Prado não tem chão de terra, é asfaltado, é paralelepípedo e tal, mas como é uma cidade pequena, a gente conseguiu, a direção de arte conseguiu tirar todos os postes de luz da rua principal e de uma transversal e colocar tudo por debaixo da terra e cobriu tudo com terra, né, para poder fazer a cidade de Caxias no início do século XX. Eu acho que é isso. Foi a última, não foi, Rodrigo? Não, tem mais alguma aqui, peraí. Tem mais alguma? Não, aí é o Máximo, que é essa figura que é o amante da Patrícia Pilar, que ele era um cara mais sofisticado também, ele morou na Argentina e tal, então tá vendo aqui, ele usava polainas. Aqui é o desenho, e aqui já é a primeira prova de roupa, né? Ainda não está completa. Ele usava uns coletes de risca de giz e tal, a roupa dele era bem mais sofisticada. Ele usava esse fular, esses gestos no pescoço. Tem mais alguma? Tem mais duas, na verdade. Essa aqui é uma matéria na Veja sobre o filme, quando o filme foi indicado ao Oscar, que eu acho bem legal, porque dá para ver bem o figurino, né? Na verdade, originalmente, a Glória Pires, que é a Pierina, era casada com o Máximo, que é esse aqui, e a Tereza, que é a Patrícia Pilar, era casada com o Ângelo. O Ângelo é bem mais rústico, tá vendo? Ele está de chapéu de palha de milho, tem uma roupa mais rusticona, e aí os casais trocam, né? Por isso o nome é o chapéu de palha de milho aqui também. E isso é o nome de um jogo que é tradicional gaúcho, que as pessoas podem ficar trocando de parceiro toda hora, por isso que chamam quatrilho. É um livro do José Clemente Pozenato, é baseado no livro. E aí a última que tem, eu acho que é a revista Programa, aí já é a foto que foi feita para o cartaz, né, dos dois casais. A gente vê aqui a foto, fui eu que tirei da capa da revista, não está boa, mas a gente vê a diferença da sobriedade da roupa da Glória, né, da Pierina, para a roupa da Patrícia. Se vocês virem o trailer do filme, vocês vão ver, é todo cheio de renda o vestido dela, é todo bem flu, assim, e o marido dela também era bem mais rústico, e o Máximo usando polaina, com uma roupa de risca de giz mais sofisticada, assim. Meio que justifica porque que os casais trocam, né? Porque, na verdade, eles estariam originalmente trocados, digamos assim. Mas aí, gente, eu queria abrir para pergunta. Como é que a gente está aqui? Rodrigo, você quer administrar isso? Como é que a gente faz? As pessoas levantam a mãozinha? Como é que a gente faz? Porque o ideal, na hora de fazer a pergunta, é cada um abrir a câmera, se for possível ou não, ou a gente abre o áudio. Mas eu queria saber se tem uma fila. Já tem uma fila de espera, Rodrigo? Como é que está aí? Não, o pessoal colocou umas perguntas no chat, né? Mas se você quiser partir para levantar a mão, quem quiser levantar a mão, abre a tela ali do participante, no ícone do participante, e tem um íconezinho de uma mãozinha azul, é só levantar que
eu abro o Tá, áudio. eu vou responder as do chat primeiro. Ver se tem alguma aqui que precise. Ó. Carlota Joaquina, já está falado aqui. O filme, na verdade, foi rodado a partir de 92, mas ele é só lançado em 95 também. O Patrilho é rodado em 94 para 95, é lançado em 95. A dissertação, eu posso botar aqui o nome. Na verdade, eu posso até tirar uma foto e mandar do nome. Se você colocar Isabel Paranhos, dissertação de mestrado, vocês vão encontrar no Google, é bem facinho. PUC Rio. Mas o Carlota, ele teve algumas cenas, sim, fora do Rio. Ele não foi todo feito aqui no Rio, não, tá, gente? Tem cena em Pernambuco, tem uma ceninha ou outra na Bahia também. O projeto de envelhecimento das roupas depende muito do tipo de figurino. Eu, no Quatrilho, eu trabalhei muito com tecido de algodão. O mais difícil foi conseguir as linhas de algodão. Porque na região de Caxias tem um pequeno polo têxtil e hoje em dia se usa muito linha sintética, né? Então, se você usa a linha sintética, na hora que você tinge, a roupa fica de uma cor e a linha fica na cor da roupa original. Então, por exemplo, se você pega uma roupa bege, costurada com bege, e tinge ela de vinho, ela vai ficar vinho com a costura aparecendo em bege, vai ficar horroroso. Então, você precisa da linha de algodão também. E mesmo para os outros detalhes, os guipirs, todos os enfeites que forem o caso, né? As fitas, tudo isso. O meu processo de envelhecimento no figurino do Quatrilho foi basicamente tingimento, toda a roupa do filme é tingida, seja ela com tingimento mesmo, pigmento mesmo, ou com muito chá também, mas eu usei muito pigmento bege, aqueles pigmentos de potinho mesmo, usei pra caramba. Mas usei bastante chá também para os tecidos brancos e tal. E muita lixa, né? Haja lixa, tudo muito lixado, muito batido. A gente tem, hoje em dia, vários... por exemplo, quando eu fui fazer o Quilinos em São Paulo, eu não consegui nenhuma firma de envelhecimento porque estava bombando, tinha muita gente filmando, não tinha ninguém disponível. Então, os assistentes e estagiários que tiveram que fazer o envelhecimento. Porque eu gosto de fazer envelhecimento em filme sem ser de época também. Eu acho que é importante para dar vivência, sabe? Acho super importante. Agora, basicamente, a gente tem, por exemplo, tem a Heloísa Stockler, a gente conhece como Lolo, aqui no Rio, que ela trabalha com arte, trabalha com figurino também. Ela é uma fera do envelhecimento, inclusive trabalha muito bem com couro, que é uma coisa super difícil. E ela sabe tudo de envelhecimento. Tem aquelas máquinas de lavar velhas que batem, entendeu? Eu já fiz filme também, por exemplo, quando eu fiz o Jorge um Brasileiro, que é aquele filme dos caminhoneiros e tal, do Paulo Thiago, com o Richelli, o Carlos Alberto Richelli. A gente conseguiu a parceria de uma grande firma de jeans em BH, eu consegui do Armando Gaudêncio, e ele não só produziu todos os jeans do filme, como ele fez todo o envelhecimento naquelas máquinas de envelhecimento que tem areia, tem essas pedras para fazer envelhecimento de jeans. Então, essas coisas ajudam. Mas a alma do envelhecimento é a lixa. Bom, já fez a pergunta. Figurino de época você acha em acervo? Ainda temos acervos, né? Figurino de epocão mesmo, se você tiver dinheiro, por exemplo, o Xangô de Baker Street, que é um filme que eu uso na minha aula, tanto de direção de arte como de figurino belíssimo da Marília Carneiro, direção de arte do Marcos Flaxman, um filme do Miguel Faria Júnior, com fotografia do Lauro Escorel. Ele é uma coprodução Brasil-Portugal e ele foi feito parte dele no Porto. Então, a Marília usou aluguel da Angels. A Angels é uma firma de aluguel de roupa de figurino gigante que tem em Londres. Tá? Tem aluguel de tudo quanto é época que você pode imaginar, mas é uma fortuna. Aqui no Brasil, a gente tem ainda acervos que tentam se manter. Né? A gente tinha um acervo maravilhoso que era não só de época, mas acervo em geral, da Bia Salgado, que estava habitando a Escola Darcy Ribeiro, que foi
desabitada, né? Foi expulsa do espaço. Então, eu nem sei onde está o acervo da Bia. Mas ainda existem alguns acervos de figurino, mas a gente não, de figurino de época, mas não é assim uma coisa incrível, não. Acho difícil fazer um filme só com acervo, tá? A menos que seja um filme bem simples, ou um curta. As televisões têm mais acervo. Né? No próprio Quatrilho, a gente usou alguma coisa, se eu não me engano, do acervo da Record. Isso aí foi do acervo da Record, mas era mais assim para figurante de fundo, que não aparece muito, entendeu? Era uma coisa mais para fazer volume. O figurino foi todo produzido. A própria LC Barreto, durante muito tempo, teve um acervo de figurino, para onde foi o figurino do Quatrilho, que é do Fábio Barreto, né? Então, mas eu não sei como é que está agora. Era lá em Curicica. A Globo tem um grande acervo de figurino, né, de época. Mas, e que está se restaurando. Porque o problema é esse: o maior problema de um acervo de figurino é a manutenção. Se você não tiver o tempo todo restaurando, alugando para poder ter dinheiro para restaurar, você não consegue manter, porque é muito difícil, é muito delicado, é difícil. Lavar é caro, porque você não pode lavar normalmente, você normalmente tem que lavar seco, tem traça, tem um monte de bicho que atrapalha, enfim. Sobre a referência, não, a referência principal não foram as fotos de época. Eu vi muito filme, teve foto de época também, teve livros de figurino tradicional gaúcho, e teve muito essa história dos baús que eu falei, que eu acabei descobrindo, por exemplo, como é que eram as cirolas. Eu encontrei ainda pessoas que guardavam os baús das avós, então foi uma mistura de uma série de coisas. Né? Eu fiz uma pesquisa muito grande sobre também como é que era a indumentária na região do Vêneto, na Itália, antes deles virem para cá. Então, eu pesquisei muito a região montanhosa do Vêneto no final do século XIX, pessoas mais pobres e tal, como é que era o vestimento. Então, eu fiz um bololô aí para ver o que saiu. O filme Quatrilho foi filmado no Sul, sim, todo filmado no Sul, basicamente na região de Caxias do Sul. A nossa base era em Caxias do Sul, mas a gente fez várias cidades ao redor. Do mercado de figurino. O mercado de figurino é um mercado que está sempre acontecendo, porque não tem filme, tem que ter roupa, né? Difícil um filme com todo mundo pelado, então não tem jeito. O nosso mercado todo está com problemas, mas agora a gente está retomando. Agora com EPI, né, com uma série de critérios, de normas, tanto Rio como São Paulo já estabeleceram uma série de normas de segurança, de utilização as televisões estão fazendo também, você recebe um kit, tem que trocar de máscara de 2 em 2 horas. A parte de figurino de cenário é complicado, porque tem toda uma higienização, né? O ator não pode usar máscara. Então, todos os profissionais que têm que estar perto do ator, tipo o figurinista, o maquiador, tem que estar controle de temperatura o tempo todo, tem que estar se testando o tempo todo. Está tudo mudando muito. Mas o mercado de figurino é um mercado que não vai mudar nunca, porque figurino precisa, seja para publicidade, seja para teatro, seja para cinema, seja para televisão, seja para, né, tudo precisa ter. Né? Então, o nosso problema, gente, está uma bateção de porta aqui no vizinho. Enfim. Que mais, hein? Tem alguma pergunta que eu não respondi aqui? O figurino do filme Jorge Brasileiro é um figurino que só tem uma cena de época, é um figurino todo contemporâneo, ele se passou, eu filmei em 1986. Ele foi um figurino muito difícil por causa da quantidade, só por isso. Porque como ele é um filme de estrada, ele é um road movie, são 5 caminhões e a história dos caras que vão levar uma carga de milho de um lugar para outro em Minas. Foi o maior filme que eu fiz na minha vida em tempo, né? E foi uma loucura, porque era assim, sai do caminhão com chuva e enterra o pé na lama. Take 2. Tem que trocar roupa, né? Porque a roupa já está molhada, suja de lama. Então, cada peça de roupa do filme tinha que ter, assim, 6, 7 cópias.
Então, isso dificulta, mas a gente teve muito apoio. Como eu falei, o Armando Galdês, da Divina Decadência, ajudou muito nessa parte dos jeans e tal. Eu tive uma oficina, eu também foi um filme, esse filme eu fiquei fazendo muito tempo. Então, eu tinha uma oficina gigante, a gente fez base em Governador Valadares. Então, eu tive uma oficina gigante onde fazia de costura, envelhecimento, tudo lá. Então, eu tinha uma ponte, fiz uma base antes em BH, onde a gente conseguiu muita coisa das coisas que não eram de tanto de tecido como da parte de jeans e tudo isso. Então, o filme foi mais difícil como logística, não foi um figurino muito complexo, eu diria, né? Lixa é extremamente eficiente no envelhecimento de figurino, alguém perguntou aqui. Curso no exterior, eu não saberia dizer agora, nesse momento. Brechós, eu não sei como é que estão agora, né, depois de tudo isso que aconteceu, mas eu já usei muita roupa de brechó. Inclusive, o meu acervo, eu doei para um brechó que, infelizmente, não existe mais. O Carlos Salvio, que era o dono, teve um problema de saúde e vendeu tudo. E aí, quando eu fui procurar, eu descobri que ele tinha vendido tudo, que eu doei mais de 12 malas. Eu tive já um acervo de figurino. Ficava na minha garagem, era uma loucura, porque... Gente, tem alguém aqui batendo muita porta. Peraí. Desculpa, mas é porque eu estou dando aula, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus. Bom, gente, pergunta que eu não respondi. O período mais antigo que eu trabalhei figurino foi uma peça que eu fiz chamada Lancelot, com Daniele Vinitz fazendo Guinevere e Leonardo Zafir fazendo Rei Arthur. E, assim, como a história do Rei Arthur é uma história que as pessoas acham que é real, mas, na verdade, não existe nenhuma prova de que ela seja real, ela normalmente se passa no século XI, porque foi quando começaram os romances corteses, começaram as histórias a ser escritas e não só contadas oralmente, entendeu? E aí, só que eu, pelas minhas pesquisas, e essa pesquisa, sim, foi uma pesquisa grande que eu fiz lá nessa biblioteca que eu falei para vocês, Dona Rio, que é uma história muito contada em teatro. Aí eu conversei com o diretor e achava que era totalmente plausível que o Rei Arthur tenha existido no século V. E aí ele falou, beleza, manda ver, faz ele no século V. Então, o figurino mais antigo que eu fiz foi no século XX, Idade Média, na verdade. Bem média mesmo. Quem mais? Quem mais perguntou aqui? Ai, gente, quanto ganha em média um figurista, eu não tenho a menor ideia, porque o quadrilho tem quase 30 anos, né? Eu não sei, tem tabela hoje em dia no sindicato. Tem que ver no sindicato. Legal. Bom, eu acho que eu respondi o máximo das perguntas aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta que não perguntou aqui? Aí é só levantar a mãozinha lá no esquema do Rodrigo. Alguém? Rodrigo, alguém levantou a mãozinha aí? Eu não estou vendo aqui. Não apareceu, não. Não? Bom, gente, então teremos, quem quiser saber mais, ainda estamos com o curso aberto, que começa na última semana de novembro, tá? É o curso totalmente online, são 24 horas. Se vocês entrarem lá no CCE, vocês podem ter mais informação, né? E eu vou adorar receber vocês.